Fala pessoal, Gabriel Martins aqui. Eu vou postar um trecho do episódio exclusivo para apoiadores sobre a NFL, no qual eu e o Caio Miari falamos sobre a treta no Philadelphia Eagles entre Jalen Hurts e A.J. Brown. Se você curte o meu trabalho, se torne apoiador, R$14,90 por mês. Nesse episódio que você vai ter acesso, a gente falou sobre o momento do Kansas City Chiefs, Monday Night Football, o futuro de Bill Belichick, que pode ser no futebol americano universitário. Então é muito importante que a gente continue crescendo o número de apoiadores. Você tem acesso aos meus textos lá no site também. Então vai lá, link tá na descrição, caradosesportes.com.br, tem desconto assinando o plano de 1 ano. E importante, eu terminei de gravar o episódio com o Caio muito em cima do horário que eu tinha marcado para cortar o cabelo. Então eu terminei de gravar, fui lá, cortei o cabelo, voltei e tô gravando essa introdução. Então tô com a barba feita, você que tá no YouTube, obviamente. Tô com a barba feita, com o cabelo cortado e eu tô que nem um homem das cavernas na parte do podcast, né? Não é que o podcast é antigo, né? O trecho que vocês vão assistir. É porque eu realmente cortei o cabelo depois que eu gravei. Então, vamos lá, vamos ao programa. Vamos avançar agora, vamos falar sobre uma situação que está se desenvolvendo essa semana no Philadelphia Eagles. E eu vi o seu olhar, Caio, sim, eu inverti a ordem aqui dos assuntos na nossa pauta. Uma suposta treta entre Jalen Hurts e A.J. Brown, né? Os Eagles venceram com aquela famosa vitória culposa, né? Quando não há intenção de vencer, no jogo de domingo contra o Carolina Panthers. E o A.J. Brown, perguntado sobre o que o time precisa melhorar, ele disse basicamente os passes. E ele não disse o ataque aéreo, ele disse os passes. E foi interpretado como uma crítica ao Jalen Hurts. O A.J. Brown que teve poucos alvos, né? O primeiro alvo dele foi no final do segundo quarto, um negócio do tipo. E aí na segunda-feira, o Brandon Graham, que é um dos jogadores, acho que é o jogador que está há mais tempo no Philadelphia Eagles, ele que está fora da temporada com uma lesão, ele meio que deixou escapar que o A.J. Brown e o Jalen Hurts não são mais amigos. Ou seja, você deixa de ser amigo de alguém, aconteceu alguma coisa, né? E ele criticou o A.J. Brown, disse que certas coisas é melhor, tipo, nos bastidores e tal, e que ele tem que se comunicar melhor. E nessa terça-feira o Brandon Graham pediu desculpa pelos comentários dele, disse que não era algo que ele deveria estar falando sobre, mas é claro que existe algumas rusgas entre A.J. Brown e Jalen Hurts, Caio. E como eu falei lá no começo, você não quer ver o seu franchise quarterback e o seu principal wide receiver brigando. E o próprio Devonta Smith fez alguns comentários que me levam a crer que tem alguns problemas mesmo dentro desse ataque aéreo, né? Claro que em campo a gente vê, o ataque aéreo dos Eagles é muito fraco, deveria ser melhor. Te preocupa, Caio? Ou é o tipo de coisa que acontece quando seu time tá jogando mal, não é pra se preocupar, ou assim, trabalho do Nick Sirianni resolver essa situação, né? Mas tendo coisa extracampo ou não, pra mim é um fato que esse ataque aéreo dos Eagles tá muito longe do que deveria ser. Muito longe, né? E assim, o time não é nada bom porque o time acabou de dar uma extensão contratual com o A.J. Brown, o Jalen Hurts está sob contrato até 2028, o Devonta Smith também acabou de receber um contrato novo. A impressão que fica é que se a gente voltar desde a segunda metade da temporada de 23, o ataque aéreo do Philadelphia Eagles já não tinha engrenado, né? Lembra que o Philadelphia Eagles começa a temporada muito bem, mas a segunda metade da temporada é horrível. O time acaba chegando nos playoffs de forma culposa, quase, como você usou o termo. Cai nos playoffs do Tampa Bay Buccaneers e esse ano a impressão que fica é que o ataque aéreo do time, o sistema e o próprio Jalen Hurts, que é um quarterback que não tenta muito profundidade, ele já sempre teve problemas um pouquinho de leitura, ele não consegue ler tanto bem os alvos que ele tem numa jogada igual outros quarterbacks de elite. A impressão que ficou é que o ataque aéreo dos Eagles continuou com os mesmos problemas. É um ataque limitado que vai conseguir ter alguns lampejos porque tem talvez a melhor dupla de wide receivers da NFL com o Devonta Smith e o A.J. Brown, mas as limitações continuavam. O que salvou o ataque do Philadelphia esse ano é que eles conseguiram pegar um Saquon Barkley que saudável vai estar na briga, um candidato a ser MVP. Ele pode ter uma das melhores temporadas da história da NFL, a posição de running back, e não vamos esquecer que apesar das limitações, o Jalen Hurts correndo com a bola,
ele compensa as limitações. Só que quando você tem um wide receiver do tamanho do A.J. Brown, você espera que você vai ter um ataque aéreo espetacular, porque você não precisa investir o que você investe na posição de wide receiver se o teu quarterback vai correr mais do que lançar. Então eu acho que isso que como o Devonta Smith falou, eles não estão na mesma página, né? Parece que tem alguma coisa desconectada nesse ataque dos Eagles, e eu acho, Gabriel, que é mais o seguinte: o A.J. Brown quer que seja um ataque igual dos Bengals, que vai lançar, só que o Philadelphia Eagles, a comissão técnica, sabendo as limitações do Jalen Hurts e sabendo o que o Saquon Barkley pode fazer, é muito mais negócio correr com a bola. Você tem uma linha ofensiva muito acima da média, você tem um grupo de jogadores que sabe bloquear muito acima da média, você tem talvez o melhor running back da NFL. Então eu acho que não fico surpreso em nada em saber que o A.J. Brown não está feliz, né? Porque a gente já vê ele batendo o capacete na sidelines e tudo mais. Agora, isso acontecer no meio de uma temporada que o time tem 11 vitórias, já está classificado para os playoffs, é desnecessário. Então, nesse quesito eu estou preocupado, mas eu acho que o Philadelphia Eagles não vai mudar nada. O Philadelphia Eagles vai continuar jogando, porque sabe por quê? O Jalen Hurts tem as limitações dele e correndo com a bola o Philadelphia Eagles tem muito sucesso. Claramente é uma adaptação, né? O ataque aéreo dos Eagles piorou, e eu acho que isso tem muito a ver com o Jalen Hurts não tá fazendo uma grande temporada mesmo. Não gosto do ano do Jalen Hurts, então você tem menos passes disponíveis, né? E aí para você manter 2 wide receivers que esperam um volume alto, felizes, e que são capazes, né? São capazes de lidar com volume alto, é complicado mesmo, né? E é isso, né? Você não gostaria que isso fosse externado, né? Porque os Eagles, eles estão apostando numa fórmula, né? Que é: vamos correr com a bola e vamos ter uma defesa muito forte, né? E você não gostaria que no meio de uma sequência de vitórias, o pior que tenha sido o jogo contra o Panthers, que seu principal wide receiver estivesse falando isso abertamente. Agora, ele tem um ponto. Eu acho que a crítica dele é justa, né? Porque, de fato, o Jalen Hurts não tá fazendo um grande ano. Eu acho que você tocou num bom ponto. É parecido com o time de 2023. Eu acho que é um time melhor do que o time de 2023, porque a defesa é bem melhor do que a do ano passado, né? Mas o ataque apresenta muitos dos mesmos problemas, né? E assim, tem o Saquon Barkley? Tem. O Saquon Barkley individualmente é capaz de criar mais do que DeAndre Swift, Kenneth Gainwell e companhia. Mas o ataque terrestre dos Eagles já era muito bom na temporada passada. Não acho que é um salto tão grande em termos de desempenho, né? Mas eu não sei, Caio. É um time que tá brigando pela seed número 1. Tá bem vivo na briga pela seed número 1. Mas você olha pro Eagles, você olha pro time que é a seed número 1 nesse momento, que é o Detroit Lions. Eu sei que o Lions tem uma vitória a mais só que o Philadelphia Eagles. Mas me parecem times de patamares completamente diferentes. E ainda assim é possível que termine a temporada e o Eagles tenha a seed número 1, né? É meio bizarro, na minha opinião, porque os Eagles, pra mim, não jogam um futebol americano de um nível de um time de 11 vitórias, que é o nível que você espera de um time que tem 11 vitórias em 13 jogos. Não, concordo com você. Uma vitória só separa os dois times, né? No caso, o Philadelphia Eagles teria que tirar 2 jogos porque os Lions têm o critério de desempate, mas ainda assim, você está falando de um time que pode ser uma folga nos playoffs, e que assim, a gente olha para os Eagles, a gente vê 2 wide receivers de elite, a gente vê um running back de elite, a gente vê um quarterback que já foi finalista para MVP, que está sob contrato até 2028, então você espera um time muito estabelecido só melhorando. E o que a gente tem visto desde aquele ano que o ataque dos Eagles foi muito bem, com o Jalen Hurts muito bem, chegou até o Super Bowl e teve muito perto de ganhar um Super Bowl, que o Jalen Hurts jogou demais, uma das melhores atuações de um quarterback que perdeu o Super Bowl. Aparentemente o Eagles só piora ofensivamente desde então. E a impressão que eu fico se o time não tivesse pegado o Saquon Barkley, se tivesse um running back normal, a gente estaria falando de um time em crise, igual a gente falou na segunda metade da temporada passada, que está faltando um ajuste, não tem nenhuma evolução, e assim, se você coloca, por exemplo, o Geno Smith hoje no Philadelphia Eagles, será que o time teria uma campanha tão diferente da que está tendo, ofensivamente? Talvez não, porque o Jalen Hurts não tem elevado o nível desse time. Se ele não consegue fazer os touchdowns dele, e a maioria deles é o push-push, que é algo que você espera, assim, você não precisa ter um quarterback
pagando o que você paga, 55 milhões para fazer um touch-push. Apesar de que o Philadelphia Eagles conseguiu fazer essa jogada imparável. Mas enfim, então eu tenho minhas dúvidas. Eu espero mais, nessa situação inteira, eu espero mais uma melhor gestão de comunicação do A.J. Brown e uma certa melhora do Jalen Hurts. Porque, de novo, você está falando, olhando para o Detroit Lions, que talvez seja o melhor time da Conferência Nacional hoje, você vai ter que conseguir lançar a bola, você vai ter que conseguir fazer um jogo de altíssimo nível para competir e tudo mais. A gente já viu isso do Jalen Hurts, só que a gente não vê isso consistentemente e também a última vez que a gente viu já faz um tempo. Também, assim, é outro ponto que eu já fiz 1 milhão de vezes aqui no podcast, né? Não é coincidência os últimos 2 anos do Jalen Hurts não terem sido tão bons quanto 2022 dele, logo depois da saída do Shane Steichen, né? Que era o coordenador ofensivo, que trabalhou muito bem com o Jalen Hurts nos Eagles, agora é o treinador do Indianapolis Colts. Você sabe como eu me sinto, eu não acho que esse time seria muito diferente com, sei lá, DeAndre Swift e outros running backs ao invés do Saquon Barkley. Eu acho que a diferença não seria tão grande assim. E o Geno Smith eu acho que é um quarterback extremamente subestimado, então hoje ele tá sendo um passador melhor do que o Jalen Hurts nessa temporada, né? Então, quem sabe seria um time melhor, né? E a questão do touch-push, realmente, eu tava vendo uma estatística, parece que foram 14 vezes que o Saquon Barkley foi tacleado na linha de 1 ou de 2 jardas, e aí os Eagles fizeram o touchdown de outra forma, né? E várias dessas 14 vezes foram com touch-push, né? Então é meio que... Não, é impressionante. Parece que todo jogo do Philadelphia Eagles a bola vai ficar na linha de 2 ou 1 jarda. É impressionante. Isso daí dá uma cortada boa. O Saquon Barkley, quantos touchdowns ele tem na temporada? Não é um número absurdo, né? Para as jardas que ele tem. Ele tem 11 touchdowns. Ele poderia ter uns 16, 17, se não fossem esses tackles na linha de scrimmage, na linha de uma jarda, que aí vai lá o Jalen Hurts e termina a história, né? Mas eu gostaria de ver mais do Jalen Hurts. E sobre o A.J. Brown, tudo bem, você gostaria que essas coisas fossem mantidas em particular e tal, mas como o wide receiver não é um psicopata, Caio, eu acho que é pré-requisito da posição, é um cara que fala um monte de besteira, que acha que tem que receber 30 passes por jogo. O único wide receiver, gente boa, que todo mundo amava, era o Larry Fitzgerald, né, que era um dos caras mais respeitados na NFL, né? Ainda hoje, mesmo depois de ser aposentado, né? Mas eu acho que é meio que pré-requisito para ser wide receiver. Você tem que ser... você tem que ter 1 ou 2 parafusos a menos. No mesmo dia que saiu, que o Brandon Graham falou, né, sobre o Eagles e tal, o Deebo Samuel tweetou, né, que ele não tá mal esse ano não, ele só não tá encostando na bola o suficiente. Tu viu que botaram o community note no tweet dele, falando, não, você tá mal sim. E aí que ele tem mais em drops no time e tudo mais. Realmente, a gente vê muito wide receiver número 1, né? As estrelas da posição, eles costumam falar um pouquinho mais. Justin Jefferson até fala menos do que precisa, porque o Justin Jefferson já mostrou que ele vai fazer tudo, independentemente do quarterback e da situação que ele tiver, mas de fato a gente não é... O A.J. Brown não vai ser não é o primeiro e não vai ser o último wide receiver de elite que vai cobrar o quarterback, que vai cobrar mais toques na bola na NFL. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que se torne apoiador, link tá na descrição, dá aquela força, um grande abraço.